Graça no Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar um texto muito importante para nós, que é o texto do Salmo 51. O versículo 10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi estava sentindo consequências profundas dos seus próprios erros. Ele fala algumas coisas que são abaladas na vida dele, como por exemplo, espírito. Espiritualmente ele não estava bem, estava abalado. Alegria, ele não estava tendo alegria. Ele pede a Deus para dar alegria a ele. Ele estava vivendo situações traumáticas, difíceis, dentro dele mesmo. Esse é um dos grandes problemas para nós, quando nós enfrentamos problemas dentro de nós mesmos. Quando nós olhamos para dentro de nós e visualizamos um vazio, visualizamos a tristeza, visualizamos o desânimo e muitas outras coisas dentro de nós. Assim Davi estava. Deus permite que essas coisas sucedam no nosso coração para a gente acordar, para a gente perceber que a vida que estamos vivendo não é a que Ele quer para nós, não é a que Ele quer para você. E quando essas coisas começam a surgir dentro do seu coração, perda da paz, perda da vontade de viver melhor, perda de alegria, e todas essas coisas vão trazendo consequências para os seres humanos. Como, por exemplo, tentar preencher estas coisas que estão debilitadas com outras coisas. Alguns vão para uma vida de sexo, de prazer, buscando se sentir melhor, mas depois se sente lá embaixo. Outras pessoas vão para a vida de vícios, como do cigarro, como da bebida, tentando preencher isso dentro, tentando ajudar a si mesmo. Mas todas essas coisas são só, vamos colocar, paliativos que não ajudam e sim atrapalham a existência. São coisas que vão prendendo cada vez mais a pessoa, vão derrubando, vão fazendo que ela se torne ainda pior. Porque ela vai perdendo muitas coisas na vida, vai perdendo o equilíbrio mental, o equilíbrio também relacionado a pessoas e em outras coisas. Aquilo que parece ajudar o homem simplesmente é uma armadilha para que ele fique mais preso, mais debilitado e mais ainda deficiente. O que nós vemos aqui é que Davi encontra uma maneira de sair de tudo isso. E ele começa lá no versículo 3 dizendo: Pois eu conheço as minhas transgressões. Uma das coisas importantes dos seres humanos é que ele possa admitir os seus erros. Davi foi claro, Davi não rodeou, Davi não culpou outros ou culpou Betseba por causa de ter sido um atrativo para a sedução e ele cair. Ele culpa a si mesmo, ele diz: eu conheço as minhas transgressões. Isso é muito importante. Você conhece as suas transgressões? Você conhece os seus pecados? Você conhece os seus erros? Isso é fundamental para quem quer sair da miséria interna. Conhecer as suas transgressões. Outra coisa que Davi reconhece, no versículo 4 ele diz: pequei contra ti somente. Davi entende que o pecado é primariamente dirigido a Deus. Quando nós pecamos contra leis divinas, nós pecamos contra coisas que Deus estabeleceu. E todas as vezes que nós vamos contra aquilo que Deus estabeleceu, o prejuízo é nosso. Por isso, é importante sim entender que nós pecamos contra Deus. E quando nós entendemos isso, nós pedimos de Deus para nos aliviar.
Se Deus retirou de nós a alegria da salvação, se Deus retirou de nós o bem-estar, se Deus retirou de nós a paz, isso na realidade foi ocasionado por nós mesmos. Foi nós que provocamos isto. E a retirada dessas coisas na nossa vida serve para nos acordar, para que nós possamos entender quem nós somos e o que o pecado fez nas nossas vidas. A partir daí é que nós temos que entender que Deus pode nos ajudar. No versículo 7, Davi ele pede: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi entende que o coração dele estava sujo, estava com um lamaçal, estava com mau cheiro. E somente Deus podia limpar aquele coração. E isso é importante. Você não dá conta de limpar o seu coração. Você não dá conta de tirar todas essas coisas ruins, mesmo que você faça terapia e N outras coisas na sua vida. Isso pode até te ajudar. Mas o que tira realmente é Deus. E Ele pede: purifica-me. Deus pode purificar. A morte de Cristo no Calvário é exatamente para isso. Para retirar das nossas vidas os nossos erros, tirar das nossas vidas esse clima de morte interna. Por isso que ele pede. E quando chegamos então no versículo 10, ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, ele precisa ser recriado, porque o coração havia estado totalmente sujo. E por isso que ele clama: cria um coração puro. A pureza do coração é que vai nos ajudar a estabelecer na paz, na alegria, na harmonia. Pureza de coração. Deus pode fazer isso através de Cristo Jesus. E aí Davi pede mais uma outra coisa: não me repulses da tua presença. Davi sabia que a presença de Deus era aquela que confortava, era aquela que ajudava, era aquela que iria produzir toda a harmonia no seu ser. E por isso, sem Deus não tem como. Você pode tentar várias coisas nessa vida, pensamentos positivos e N outras terapias, mas sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, isso não vai adiantar. Por isso você tem que estar na presença de Deus. É pedir que Deus limpe o coração, é pedir que Deus purifica, é pedir que Deus cria em nós um novo coração, mas nós precisamos estar na presença de Deus. E por isso Davi disse: não me repulses, eu vou estar na tua presença, não me repulses, eu quero estar contigo. E por último, no versículo 12, ele pede algo que todos nós queremos. Ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não pede uma alegria comum, ele pede a alegria da salvação. A alegria da salvação é maior do que as alegrias passageiras que nós temos, ela é constante. Ela que vai fazer com que a gente reabilite. Por isso, a alegria do Senhor é a base também da nossa existência nessa terra. Eu espero que você tenha entendido isso. Não se deixe ficar com a sua vida em frangalhos por causa do pecado. Identifique, como Davi fez: eu conheço as minhas transgressões. Reconheça as suas transgressões. Entenda que você pecou primariamente contra Deus. E aí peça a Deus que Deus purifique o seu coração, que Deus crie em você um coração puro, que Deus não te tire da presença dele. Não deixe de ir na igreja, não deixe de estar com Deus. Procure Deus, esteja junto com Deus, pois é Ele que morreu na cruz por você para te dar uma nova vida. E assim Deus vai restituir a alegria do teu coração. Deus te abençoe, faça isso. Amém.